Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Portal das 7h07 da manhã. E hoje nós vamos falar sobre mudanças. Muitas vezes na vida mudar é preciso. Mude e mude sempre, mude, mas mude até a última gota. Sabe do que mais? Mudança não mata. Mudanças podem ser extremamente positivas quando elas estão na direção de descobrirmos e colocarmos para dançar novas formas de ser e de estar no mundo. Isso é maravilhoso. Quando você entra no baile da vida, quando você entra naquela valsa maravilhosa de mudança, onde aquele bailar, sabe, onde aquela ginga da sua mudança te leva a novos caminhos da vida, a novas mudanças, a novos encontros. Alguns de vocês, algum dia na vida, nessas mudanças se depararam comigo e o meu treinamento, e por estar comigo em meu treinamento, vocês mudaram cada vez mais. Raquel, minha querida, um beijo no seu coração diretamente a Lisboa. A Raquel provavelmente, se não andou, daqui a pouco ela vai andar mais dos 5 quilômetros dela de corrida. Seja muito bem-vinda. Então, hoje nós estamos batendo papo sobre mudanças, né? Mudança é exatamente o oposto do estagnado, da poeira varrida para baixo do tapete. Ontem eu falei, só que ontem eu não falei poeira embaixo do tapete que a gente deixa. Infelizmente, na vida, muitas pessoas deixam um monte de merda, para falar o português claro, embaixo do tapete da sala, né? Aparentemente está tudo lindo, tudo maravilhoso. Como é que você está? Nossa, eu estou bem, eu estou empolgado, eu estou isso, aquilo. E por baixo do tapete tem lá muita merda. Mudanças são o avesso do vazio. Mudança é coragem. Mudança é nova perspectiva. Mudanças, se a gente parar para pensar bem, são as reinvenções de nós mesmos e de nossas vidas. Recriações de novas posturas, de novas visões da vida e de novos pensamentos e sentimentos. Mudanças são, eu falei de música agora, né? São novos arranjos da música da vida. Então, mudança é vida. Mudar é inerente à vida, mudar é inerente ao ser humano. De acordo com a ciência, biologicamente falando, toda célula do corpo humano, ela se regenera, em média, a cada 7 anos. Olha que coisa incrível! Como Deus criador do universo, ele realmente é maravilhoso. Se a ciência tem como provar isso, isso quer dizer, meus queridos, que nós, eu e vocês, somos literalmente novas pessoas a cada 7 anos, mais ou menos. E daí a gente fala 7 como o número primal de Deus, né? Por isso que tem o setênio, será? Não sei. 5 vezes 7, 35, mais ou menos. Cristo, dentro da história, trouxe a mensagem que trouxe, e aos 33, não é isso? Idade de Cristo. E eu sempre falo isso nas pessoas do treinamento. A grande maioria das pessoas que eu converso, elas param por uma mudança na vida mais ou menos aí na idade de Cristo. Aos 30 e poucos anos começa. Foi assim comigo, aos 34 eu quase me suicidei. Não sei se você tem meu livro, tem histórias para contar. No meu livro tem a história do meu suicídio. Do meu suicídio não, né? Se eu tô aqui falando com vocês agora, eu fui incompetente para isso. Graças a Deus eu fui incompetente. Mas com 34 anos veio a história do meu suicídio. Então, na idade de Cristo, mais ou menos aos 30 anos, a gente para na vida e começa a se perguntar: qual é o sentido da vida? Por que eu tô aqui? Será que a vida é isso?
Nascer, crescer, estudar, não estudar, trabalhar, não trabalhar, ter oportunidade, não ter oportunidade, casar, ter filhos, não ter filhos, ter netos, não ter netos e morrer. E esse questionamento vem com 30 e poucos anos, na grande maioria de nós. É esse despertar, que é o quinto setênio, 5 vezes 7, 35. Para alguns de nós um pouco menos, para alguns de nós um pouco mais. São quando começam os nossos questionamentos internos de querer saber mais sobre si mesmo, de querer entrar em EPP, na evolução pessoal permanente, que é o que você está fazendo aqui e agora. Está buscando a sua EPP, ou algumas pessoas, infelizmente, não têm oportunidade desse autoconhecimento, esse autodescobrimento e entram num buraco sem fim de depressões, de ansiedades, de tristeza, de desistir da vida. Porque é isso. É isso que eu vejo dentro de sala de aula e sexta-feira começo mais uma dentro do Semente. Pessoas que não sabem mais o que querem, pessoas que se dizem que já desistiram de sonhos, pessoas que já não se reconhecem mais na atualidade, pessoas que simplesmente falam: eu perdi em algum lugar a minha alegria, a minha vontade de viver e aquele jeito espontâneo que eu tinha de ser. Isso vem aos 30 e poucos anos. Então são mudanças. E o nosso tema de hoje são mudanças. Nós mudamos de idade, nós passamos por esse setênio de 30 e poucos anos, mudamos de lugares, de pensamentos, mudamos de sentimentos, de conceitos, nós mudamos de paradigmas, de representações e de visões de mundo durante toda a nossa vida. A mudança em nós, em cada um de nós, nos outros, em tudo o que nos cerca, é fato nessa vida, nessa dualidade maravilhosa da vida. Acontece, meus amores, que essas mudanças externas e naturais pelo movimento próprio da vida são mais fáceis ou menos complicadas de lidarmos. Por quê? Porque não podemos fugir da maioria delas. As maiores complexidades e, por consequência, as maiores dificuldades, elas surgem quando falamos das mudanças objetivas, das mudanças subjetivas. E elas são mais fáceis ou elas são mais difíceis. E para muitos de nós, algumas mudanças são muito mais difíceis, porque elas estão atreladas a muitas representações, também subjetivas, desde a nossa infância. E é sobre a nossa infância que eu converso com vocês a grande maioria dos dias, porque é lá que está a chave que precisa ser virada. É na nossa infância que estão os cadeados emocionais nos prendendo em muitas representações de quem imaginamos ser, pelas crenças que as experiências nos embutiu, ou pelas crenças que quem nos criou fez com que nós acreditássemos nela. E para realizarmos essas mudanças, nós precisamos sim derrubar as nossas resistências. E se conseguirmos derrubar as resistências, ou pelo menos parte delas, elas nos levam a novas formas de ser, a novas subjetivações, se é que existe essa palavra, nos tornando mais conscientes do enfrentamento das nossas sombras, dos nossos medos, das nossas dores, das nossas angústias e de tudo o que nos prende e tenta evitar que mudemos.
E esse enfrentamento, que é o próprio começo da mudança, pode gerar conflitos, crises, dúvidas e muitas vezes vontade de permanecer no mesmo lugar, como se minasse a força inesgotável do nosso ser. Porque a nossa força é inesgotável. Somos muitas vezes cobertos por aquele tapete da sala que finge em manter uma aparência que não existe. Então, nós temos que a gente acredita que a resistência pode ser ao mesmo tempo fator de mudança e de permanência a um mesmo estado. Mas se nós conseguirmos ir além, se nós conseguirmos quebrar a resistência, ou pelo menos parte dela, se nós conseguirmos enfrentar as angústias, as crises, o medo do salto, o medo do novo, os sofrimentos e o caos que pode surgir dessa inicial desestabilização das coisas, o que pode surgir do outro lado, se estivermos mesmos dispostos a pular o muro, são novos direcionamentos, novas visões e novas possibilidades de vida. Eu até marquei aqui, tem uma frase de Nietzsche que diz o seguinte: eu vos digo, é preciso às vezes ter um pouco de caos dentro de si para poder dar a luz a uma estrela dançante. É isso. Eu sou muito grato pelo Luciano, pelas lives, meditações, que foi muito importante. Sandro, tem que ser grato à luz que te trouxe até um dia, não a mim, mas ao meu conteúdo, às minhas lives. A pessoa que um dia falou para você, vai lá e assiste essa live, vai lá, faz esse treinamento, vai lá, conhece essa pessoa. E se isso está sendo bom para você e te deu uma luz na hora que você mais precisava, onde Deus te passou por provações, onde Deus te questionou sobre algumas crenças que você tinha, sobre algum fechamento, em algum momento que você se fechou para a vida, para a família, Ele arrumou um jeito de te fazer pensar. E tentou de várias maneiras, até que você o ouvisse. E isso é o grande aprendizado de vida. E a reação que você teve a esse aprendizado. Então, querido Sandro, querido Edeclir, pessoas que me acompanham, pessoas que me conhecem pessoalmente, quem nunca me viu, sempre que o assunto é mudança, não há como a gente deixar de fora a intrínseca relação. Vocês já ouviram, já pesquisaram a relação entre o carvão e o diamante natural? Carvão, aquele carvão, sei lá, que a gente faz churrasco, e o carvão mineral, sei lá como é que é aquilo, e o diamante natural. Talvez o carvão e o diamante natural seja uma das mudanças mais impressionantes encontradas na natureza. O diamante natural é a mudança. O diamante natural é a coragem e a persistência do carvão sob a ação do tempo e de fortíssimas e altíssimas pressões e temperaturas. Eu não sei se você sabe,
Mas ambos, o carvão e o diamante, ambos possuem exatamente a mesma composição. O que difere um do outro é a maneira como essa composição está estruturada, ou seja, exatamente a estrutura promovida pela mudança. Dentro de sala de aula do Semente, eu falo isso de maneira diferente, com esferas de aço, magnetizado ou não. Da mesma maneira, somos nós. Se nós soubermos enfrentar as inúmeras pressões, e se soubermos enfrentar e aceitar a mudança pelas altíssimas temperaturas que a vida nos traz, que podem ser todas as adversidades, experiências, dificuldades e adaptações que a vida traz em si e são inerentes a todo ser humano, nós podemos nos estruturar de forma tal que o resultado será uma brilhante e belíssima pedra de diamante. Eu não sei também se você sabe disso ou não, mas uma pedra de diamante ela não pode ser riscada nem cortada por nenhum outro mineral ou elemento da natureza, exceto por outro diamante. Só um diamante tem a capacidade de riscar outro diamante. Então, cada um de nós, se tomar uma decisão, se decidir e escolher, fará sim as suas mudanças, a sua forma, no seu tempo e no seu ritmo. Freud já dizia, dentro do livro O Mal Estar na Civilização, ele falava: não existe regra de ouro que se aplique a todos. Todo homem tem de descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo. É isso. Sim, é o nosso tema de hoje. Mudanças e transformações podem ser uma das muitas maneiras de nós sermos salvos. E, Luciano, entrei agora na live, a live é sobre mudança, mas salvos de quê? Ah, salvos de quê, meus queridos? Caetano Veloso, né? Um grande poeta, disse muito bem certa vez: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um de nós, sabe, precisa nos salvar todos os dias. Sabe de quem? De nós mesmos, das nossas intempéries, das nossas ilusões, sabe, das nossas veladas e não assumidas, aliás, até muitas vezes sequer reconhecidas ou negadas vitimizações. E por isso, dentro do Semente, eu tenho um módulo só a respeito de ser vítima, de nossos conflitos que nos apavoram e de uma melhor maneira de lidarmos com eles, sabe, das nossas meias verdades ou das nossas inteiras mentiras, dos nossos medos, da nossa cegueira, das nossas considerações ou certezas atravessadas, né? E muitas vezes esses obstáculos, essa nuvem que nós mesmos colocamos na frente dos nossos olhos.
Então, para o espanto de muitas pessoas e para a aversão de tantos outros, que os céus os protejam, que os céus nos protejam. Todos nós somos seres imperfeitos e todos nós temos as nossas devidas graças. Todos nós somos insatisfeitos também. Não muito para alguns, mas o necessário para as nossas buscas e descobertas, para novas perspectivas, para novos olhares, para novos saberes, para novos sabores, para novos anseios e mudanças. Mudar, ir em direção ao novo, a novas formas de ser e de estar no mundo, não é tarefa das mais fáceis. Mas eu digo para vocês que é plenamente possível a quem decide começar a própria mudança. O novo, o desconhecido, aquilo que não sabemos e por vezes nem queremos saber, mesmo sabendo, porque no fundo a gente sempre sabe. Isso provoca angústia, medo, sofrimento e dor. Mudar, mas mudar de verdade, provoca desconforto, porque mudar é, entre tantas coisas, mexer e remexer, alterar a ordem, sair da merda da zona de conforto. Mudar é dar a cara a tapa. Mudar é você se despir, se desvendar, com a possibilidade de desvendar o outro e o mundo também. Desaprender do velho para aprender de novo. Ir ao encontro. Na maioria das vezes, a mudança te leva ao encontro a dúvidas, incertezas, perguntas sem respostas, dores passadas, dores presentes, angústias de ser, de estar e existir. Lugares escuros, dentro e fora de nós. E não obstante, ir de encontro também a muitas dessas mesmas questões em relação aos que convivemos e mantemos algum tipo de vínculo em relações. Então mudar provoca desconforto, porque o processo de mudança vai nos obrigando a olhar necessariamente para dentro. E olhar para dentro não é tarefa para qualquer um, não, mas não mesmo. Quando a gente começa a olhar para dentro, nós percebemos que todas as nossas atitudes ou a falta delas terão sempre consequências. E começamos a entender que nada nos ajudará, muito pelo contrário, se a gente continuar no processo de se esquivar, no processo de desculpas, de justificativas, de mentiras, de omissões, para transferir o peso das nossas atitudes e as consequências delas para os ombros de outras pessoas, ou transferir isso para a roda da vida. Então eu tenho algumas pessoas aqui, porque eu amo o ser humano, que me procuram desesperadamente, me mandam direct, me mandam textos e mais textos e mais textos. Ah, porque a minha vida é isso. E talvez me procuram porque tenham cansado de rezar e pedir a Deus que a vida mude, que a família mude, que quem vive com ela mude, que o companheiro ou a companheira mude. E como cansou de rezar a Deus, vem pedir para mim, o psicólogo, o terapeuta, que eu dê a fórmula mágica que, pum, plilim, pim, pim, a sua vida mudou porque o outro mundo à sua volta mudou. Não!
Desculpa, não vai acontecer isso, nem com Deus, nem comigo, nem com ninguém. Porque você tem o livre-arbítrio e a força está em você. E não adianta você ficar sentado com a merda da bunda no sofá da sala rezando e querendo que Deus resolva a sua vida e que mude as coisas para você sem você fazer merda nenhuma por você mesmo. E não adianta você me mandar textos e mais textos e mais textos reclamando das pessoas e da família à sua volta, quando o próprio problema da sua vida é você mesmo, dentro da sua estagnação. E você culpa o mundo, ou culpa Deus. Ou quando eu não dou a solução para a sua vida, você simplesmente vai lá e põe para de seguir. Ah, esse psicólogo, esse treinamento não me mudou. E daí você vai atrás de outro. Eu não estou aqui e nem levo você para dentro de um treinamento semente para você ouvir aquilo que você quer ouvir. Eu estou aqui para te colocar em EPP, em evolução pessoal permanente. E dentro dos meus treinamentos, eu te dou ferramentas para você iniciar essa mudança. Agora, mudar implica maturidade, implica maior responsabilidade com você mesmo, com a vida que vivemos. Mudar implica maior maturidade com o outro e com tudo que nos cerca. Sobretudo, mudar implica sermos capazes, seja de que forma for, de enfrentar e superar todo esse desconforto interno, toda a quietude que a angústia do medo provoca. Seja medo do novo, seja medo da aceitação, seja medo da rejeição, seja medo do vir a ser, seja medo de você não vir a ser, medo do salto, medo do susto, medo do outro lado, ou até mesmo medo da própria mudança e de ser capaz de transformar toda essa salada em coisas boas para você mesmo, em aprendizados, em crescimento. Mudanças, transformações, são questões de escolhas e da capacidade ou incapacidade de cada um em promover essas escolhas. Porque até mesmo não escolher é uma escolha que você está fazendo. São questões também de coragem, ousadia, de um verdadeiro pertencer a si mesmo. Mudanças são as únicas coisas permanentes no mundo. E deixo para vocês dentro desse devaneio da minha mente sobre mudanças, uma citação de Freud, e essa citação novamente no mal-estar na civilização. Todos os tipos de diferentes fatores, operarão a fim de dirigir a sua escolha. É uma questão de quanta satisfação real ele, o indivíduo, o homem, pode esperar do mundo externo, de até onde é levado para tornar-se
independente dele e, finalmente, de quanta força sente à sua disposição para alterar o mundo. Então, mude. Mude sempre. Mude sempre. É muito triste quando você se olha no espelho e você se sente um verdadeiro Pierrot, pronto para um carnaval de falsa euforia. Você não merece essas fantasias, tampouco algumas máscaras que a vida impõe. Mude, mude sempre, até a última gota, como disse Clarice, não mata. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com amor e alegria. Um grande beijo no coração desse ser maravilhoso que é você. Até amanhã às 7h07 da manhã.